Capítulo 4. Sonhos precognitivos. Como lembrar de seus sonhos. Você tem sonhos precognitivos? Descubra por si mesmo. Você tem sonhos que predizem o futuro? Sua primeira resposta pode ser um surpreso. Não, é claro que não. Você pode emendar a declaração acrescentando: pelo menos se eu tenho tais sonhos, nunca me lembro deles. No entanto, minha opinião é que todos nós temos sonhos que nos dão uma prévia de eventos futuros, mas que esses sonhos geralmente são esquecidos. Conhecimento valioso nos é negado dessa forma. É muito possível que em seus próprios sonhos você receba um vislumbre do futuro, do qual seu eu desperto não está ciente. Esse conhecimento não está para sempre além de seu alcance, no entanto. Existem métodos para trazê-lo à consciência, e os experimentos listados neste capítulo permitirão que você alcance resultados consideráveis nessas linhas. Um sonho precognitivo é aquele em que você recebe informações válidas sobre o futuro. Um sonho precognitivo pode ser clarividente, como quando você prevê um evento futuro. Um sonho também pode ser clarividente, mas não precognitivo, como quando você vê em seus sonhos um evento separado de você no espaço, mas acontecendo ao mesmo tempo que sua percepção dele. Como regra, 3 fatores são necessários antes que sonhos precognitivos possam ser considerados totalmente herméticos em termos científicos. O sonho deve ser contado para outra pessoa ou pessoas o mais rápido possível após sua ocorrência. Deve haver evidências confiáveis de que o sonhador realmente viu em seu sonho ocorreu mais tarde no mundo físico. Deve ser mostrado que essa informação não poderia ter sido recebida através de percepções sensoriais normalmente aceitas. Se todas essas condições parecerem desanimadoras, deixe-me apressar em lembrá-lo de que, apesar delas, muitos milhares de sonhos precognitivos foram documentados e coletados por sociedades psíquicas reconhecidas. Relatos em primeira mão de sonhos precognitivos de seus próprios amigos e parentes de confiança, no entanto, provavelmente farão mais para convencê-lo da validade de tais sonhos. Sugiro que você comece a questionar seus próprios conhecidos, familiares e amigos. Você descobrirá que as pessoas estão ansiosas para falar sobre sonhos precognitivos, e esta investigação privada servirá para abrir seus próprios olhos para o fato de que tais sonhos não são tão incomuns quanto você poderia supor a princípio. Você deve entender, no entanto, que a menos que os sonhos tenham sido cuidadosamente anotados, nenhuma validade científica pode ser dada a eles. Para seu próprio benefício, aplique os 3 fatores mencionados acima a todos os casos de sonhos precognitivos que lhe são contados. Meu marido e eu temos o prazer de incluir entre nossos amigos o Sr. Manfred Anderson, escultor de renome internacional. O Sr. Anderson me contou o seguinte sonho. Em uma noite de sábado em 1918, ele sonhou que viu sua irmã mais nova morta em um caixão. A irmã morava na Suécia e o Sr. Anderson morava em Nova York. Até onde ele sabia, sua irmã estava com boa saúde. Ela tinha 22 anos. Era mãe de um bebê pequeno. Na noite seguinte, domingo, ele contou seu sonho para as 10 ou 12 pessoas presentes em uma festa em sua casa. Na segunda-feira, ele recebeu um telegrama informando que sua irmã havia morrido na noite de sábado, a noite de seu sonho. Anos depois, o Sr. Anderson conheceu a filha de sua irmã falecida. Agora uma jovem, ela lhe contou que a família frequentemente falava sobre o fato de que as palavras de sua mãe moribunda eram dirigidas a seu irmão distante em Nova York, Manfred Anderson. Neste caso, o Sr. Anderson recebeu informações específicas, o conhecimento da morte de sua irmã. Ele contou o sonho para as pessoas na festa antes de receber o telegrama que o informou de sua morte. Esse tipo de sonho é quase sempre lembrado. O conteúdo emocional é tão vívido e perturbador que uma forte impressão é feita e até mesmo a mente consciente está ciente dos dados recebidos. Mas e quanto a eventos cotidianos mais insignificantes? Os sonhos dão um vislumbre de aspectos mais mundanos da realidade. Minha própria experiência me leva a responder que sim. Frequentemente, no entanto, esses sonhos não são retidos pela consciência, porque os eventos previstos são tão pouco emocionantes quanto os próprios eventos.
reais. Mas como qualquer vislumbre legítimo do futuro, pode realmente ser considerado pouco emocionante. Tais sonhos podem ocorrer com mais frequência do que a variedade mais surpreendente, mas eles podem se encaixar tão suavemente em nossos padrões habituais de atividade que não lhes damos nenhuma atenção, a menos que o evento previsto no sonho realmente aconteça em um período de tempo muito curto. Por exemplo, outra amiga, Dorothea Peary Masters, sonhou com o valor exato de um bônus esperado por seu marido. O valor era tão grande e tão fora de linha que ela contou o sonho para seu marido. 2 semanas depois, quando o bônus realmente chegou, estava no mesmo valor previsto no sonho. Um vizinho nosso sonhou que ela e o marido veriam uma casa na Westmount Avenue, em Elmira. O casal estava procurando uma casa, então ela não pensou nada a respeito, embora tenha mencionado o sonho para o marido. Ela esqueceu o sonho até o final da semana, quando um corretor de imóveis ligou, pedindo para ela ver uma casa na Westmount Avenue. O marido dessa vizinha então começou a me contar sobre um sonho recorrente de uma natureza completamente desconhecida. Para mim, ele sonha com arranjos de assentos que então se concretizam fielmente em todos os detalhes. Por exemplo, ele sonhou que certos amigos visitaram e ocuparam lugares definidos nos sofás e cadeiras. Os amigos visitaram e, enquanto ele observava, meio atordoado, eles ocuparam os mesmos assentos que haviam ocupado em seu sonho. Ele também sonha com tais arranjos durante os feriados. Quando amigos e parentes se sentam para jantar, eles ocupam os mesmos arranjos de assentos que ele previu. Ele me contou sobre esses sonhos de maneira constrangida. Infelizmente, ele não havia contado para sua esposa sobre essas experiências e não mantinha registros. Uma noite, Robert teve o seguinte sonho. Ele se viu dirigindo 3 passageiros por uma colina nevada. Estava nevando muito, e as condições da estrada eram ruins. No sonho, ele comentou sobre a situação perigosa com os outros passageiros. Um carro à frente não conseguiu fazer uma curva e bateu. Robert anotou seu sonho e me contou sobre ele. Nós rimos, dizendo que o sonho dificilmente poderia ser clarividente, já que era abril e o tempo estava bom. 4 dias depois, na Páscoa, recebemos os pais de Robert para jantar. No meio da tarde, uma tempestade de neve repentina se desenvolveu. Em poucas horas, a neve havia se acumulado por toda parte. Decidimos levar os idosos para casa, em uma cidade distante. Nós o fizemos. Então tivemos que voltar nós mesmos. As condições da estrada eram precisamente as do sonho. Ao fazermos uma curva, vimos que o carro à nossa frente havia saído da estrada. Robert estava comentando sobre a imprudência de dirigir em tal tempestade. Dorothea Peary Masters me contou outro sonho. Ela se viu neste sonho lendo um pedaço de papel, um aviso do banco informando que ela estava com a conta bancária no vermelho no valor de $3,61. Pela manhã, ela se lembrou do sonho e olhou para seu talão de cheques. Ele mostrava um saldo de $44. Como ela tinha negócios no banco naquele dia, ela pediu ao caixa para verificar sua conta. O caixa o fez. Então entregou a ela um pedaço de papel contendo a informação de que sua conta estava no vermelho, no valor de $3,61. É muito possível que este sonho tenha se originado do subconsciente pessoal, mas, independentemente de sua origem, ele continha dados bastante práticos. O seguinte sonho meu também é interessante. Ele dizia respeito a uma vizinha idosa minha. Ela estava em um terno preto na escada do saguão de um hospital. À esquerda havia uma escada. À direita havia uma loja de presentes parcialmente fechada, onde presentes podiam ser comprados, presumivelmente para os pacientes. Minha vizinha estava chorando. Seus olhos estavam extremamente vermelhos e doloridos. Ela me disse apenas que estava indo embora e não queria ir. Eu contei o sonho para meu marido pela manhã e o anotei. Mais tarde naquele dia, encontrei minha amiga. Com lágrimas nos olhos, ela me disse que acabara de saber que deveria ir para o hospital para fazer uma operação nos olhos. Robert e eu tínhamos acabado de voltar de férias em Maine. Não havíamos nos correspondido com nossa vizinha, nem a tínhamos visto desde nosso retorno no dia anterior ao sonho. Mais tarde, quando ela foi levada para o hospital, gravemente doente, fui visitá-la. Eu nunca tinha estado dentro do hospital, mas lá
À direita, no saguão, estava a loja de presentes idêntica que eu tinha visto em meu sonho. Novamente, este sonho causou uma forte impressão em mim por causa do conteúdo emocional, mas sonhos menos emocionais são frequentemente esquecidos. Quando o Sr. Anderson me contou o sonho sobre sua irmã morta, por exemplo, ele também mencionou de passagem um sonho que teve na noite anterior, no qual discutiu o artista Picasso com um amigo seu. Eu estava trabalhando em uma galeria de arte, na época, e o Sr. Anderson havia entrado em meu escritório inicialmente para discutir uma gravura de Goya que seu amigo lhe havia dado naquela manhã. Eu parei o Sr. Anderson e perguntei se a gravura de Goya pertencia ao mesmo homem com quem ele havia sonhado. Perplexo, ele disse que sim. Ele nunca havia percebido a conexão. A gravura havia sido dada a ele na manhã seguinte ao sonho com seu amigo em conexão com Picasso. Levando em conta que a distorção de algum tipo confundiu os nomes dos artistas, Picasso e Goya, este sonho ainda é interessante. Mas e você, o leitor? Frequentemente, um lampejo de tais sonhos permanece com você no instante em que você acorda, e então desaparece. Se os eventos previstos acontecerem em poucos dias, você pode se lembrar do sonho. Caso contrário, ele é esquecido. Na maioria dos casos, você simplesmente esquece a maioria de seus sonhos para começar. Meu primeiro experimento para você foi projetado para ajudá-lo a lembrar de seus sonhos e a reconhecer qualquer informação que eles contenham. Este experimento foi usado por J. W. Dunn em 1927 e por vários outros investigadores em anos posteriores. Um conhecido estava convencido de que nunca sonhava. Ele nunca conseguia se lembrar de ter um sonho. Este é um exemplo extremo dos poderes da mente consciente para inibir dados subconscientes. Meu conhecido prometeu seguir o experimento que vou descrever para você. Em 3 semanas, ele se desfez de uma ideia errada que carregava há anos. Agora ele consegue se lembrar de seus sonhos. A experiência tem sido recompensadora e benéfica para ele. Antes de começar este experimento, eu me lembrava de muito poucos sonhos. No próximo capítulo, veremos como podemos nos treinar de tal forma que essas atividades durante o sono sejam retidas em um grau ainda maior. Agora, para o experimento em si. Todas as noites, antes de se deitar, coloque um caderno e um lápis embaixo do seu travesseiro, ou em uma pequena mesa de cabeceira. Antes de dormir, diga a si mesmo firmemente que você se lembrará de seus sonhos ao acordar e os anotará imediatamente. Estas instruções devem ser dadas várias vezes quando você estiver relaxado e pronto para cochilar. Dentro de uma semana, você se verá lembrando de grandes segmentos de seus sonhos. A proporção de sonhos que você lembra aumentará à medida que você continuar com esta prática. Ao anotar os sonhos, você pode descobrir que se lembra de mais detalhes do que quando acordou pela primeira vez. Não desanime, no entanto, se os primeiros dias não trouxerem resultados. O que está envolvido aqui é o estabelecimento de um novo hábito. Isso leva algum tempo e esforço, mas os resultados valem mais do que a pena. Se necessário, ajuste o despertador para 5 minutos mais tarde, para que você tenha tempo suficiente para registrar os sonhos sem pressa. Mais autodisciplina é necessária aqui do que pode ser aparente a princípio. As instruções devem ser seguidas exatamente. Pela manhã, fique deitado com os olhos ainda fechados. Os sonhos ainda estarão em sua memória. Anote-os imediatamente. Não saia da cama. Não tome uma xícara de café primeiro. Ao anotar seu primeiro sonho lembrado, você pode se lembrar de outros. Date seus sonhos. Isto é extremamente importante. Anote os detalhes que estão em sua mente, mas certifique-se de que você não adicione conscientemente aos seus sonhos. Esta é apenas metade do experimento. Usando este procedimento, você será capaz de recordar seus sonhos, mas a segunda metade do experimento permitirá que você verifique os eventos do sonho contra a realidade. Ou seja, verificar os eventos do sonho contra eventos conforme eles ocorrem posteriormente na realidade física. A segunda metade do experimento lhe dará conhecimento consciente de suas próprias habilidades de perceber eventos futuros em sonhos. Refira-se frequentemente ao caderno em que seus sonhos estão escritos. Compare as atividades do dia com os sonhos dos últimos dias ou da semana anterior.
Mesmo que você tenha anotado seus sonhos, você os esquecerá se não os ler novamente para refrescar sua memória. Lendo meu próprio caderno, por exemplo, fico surpreso ao descobrir que muitos sonhos são quase desconhecidos. Conscientemente, eu os esqueci, embora os tenha registrado. Verifique o caderno cuidadosamente. Se você sonhar com um evento em que um amigo ou parente esteja envolvido, escreva imediatamente ou faça alguma tentativa de verificar. Você pode fazer isso sem mencionar seu sonho, se quiser. Essa verificação constante é necessária, e os maiores benefícios só podem ser alcançados seguindo adiante dessa maneira. Aqui está um caso meu em que tal verificação foi importante, embora eu tenha ficado tentado a não me incomodar. Sonhei que a cunhada do meu cunhado caminhava comigo por uma rua. Ela acabara de perder um bebê e havia saído do hospital momentos antes. Perguntei a ela o que seu marido estava pensando em deixá-la sozinha em um momento como aquele. Esse foi o fim do sonho. Para começar, a jovem morava fora da cidade. Eu a tinha encontrado apenas 2 ou 3 vezes, muitos anos atrás. Eu não a conhecia bem o suficiente para escrever para ela e perguntar se ela havia perdido um filho recentemente. No entanto, escrevi o sonho e o datei. Alguns meses depois, meu cunhado veio nos visitar. Sua esposa é irmã da jovem. Casualmente, perguntei a ele como estava sua cunhada. Ele me disse que ela estava bem, embora tivesse sofrido um aborto espontâneo não faz muito tempo. Murmurei meus pêsames e mencionei que seu marido também deve ter achado a situação difícil. Então, meu cunhado me disse que o marido da mulher não estava com ela no hospital. Se eu não tivesse escrito o sonho, datado e me esforçado para verificar os eventos do sonho contra os eventos reais, eu não teria sabido que o sonho continha informações válidas. Aliás, nunca sonhei com essa mulher antes ou depois. A época do aborto espontâneo correspondeu aproximadamente à época do meu sonho. Meu cunhado não tinha certeza da data exata do aborto da mulher, mas a época do mês estava correta. Novamente, é necessário que você date cada sonho. Quando um evento do sonho realmente acontece no mundo cotidiano, então certifique-se de anotar esse fato sob a anotação do sonho, em um espaço deixado em branco para esse propósito. Anote também a data e qualquer outra informação pertinente. A datação é particularmente importante, pois você quer ter certeza de que o evento aconteceu depois, e não antes, do sonho em questão. Como podemos aceitar o fato de que alguns sonhos são precognitivos? A evidência do meu próprio caderno é a minha prova. A evidência de seus próprios registros será a sua prova. Os parapsicólogos sabem que sonhos precognitivos são um fato. Isso não é aceito geralmente em outros círculos científicos. No entanto, os cientistas encontrarão provas por si mesmos através de um estudo diligente de seus próprios sonhos e um programa onde os eventos dos sonhos são sistematicamente comparados com eventos físicos reais. Eles não encontrarão tal prova em seus laboratórios, no entanto. Existe apenas um laboratório em que os sonhos podem ser estudados e avaliados, e esse é o vasto e complicado laboratório da personalidade humana individual. O fato de sonhos precognitivos dá peso à ideia de que a personalidade não está tão rigidamente ligada ao espaço, tempo ou matéria física como geralmente se supõe. Seus próprios registros de sonhos trarão esse ponto para você como nada mais pode. Isso coloca nossa concepção de tempo em séria questão. Se o futuro existisse separadamente, depois do passado e separado do passado, então seria impossível perceber eventos futuros, seja em sonhos ou em estado de vigília. Se o tempo realmente existisse de tal maneira, então nenhum ímpeto emocional poderia quebrar essa barreira entre o futuro e o passado. Minhas próprias experiências me convencem de que porções do futuro podem ser percebidas, e que a concepção popular de tempo é inadequada e enganosa. Pode ser que o ego só possa perceber o tempo como uma série de momentos, mas parte da personalidade humana pode e percebe eventos de uma perspectiva diferente. Não é o tempo em si, mas as limitações de nossa capacidade de perceber o tempo que causam a dificuldade. O leitor pode estar interessado em ler o que o Material Seth diz sobre este assunto. A seguir, um trecho do material em que Seth menciona, pela primeira vez,
o que ele chama de o presente espaçoso. Se o tempo se comportar como Seth afirma que se comporta, então não haveria nada de sobrenatural em qualquer tipo de clarividência. Certamente, a clarividência não pode ser adequadamente explicada dentro do escopo das teorias atuais disponíveis. É muito possível que toda a nossa ideia de realidade em si deva ser expandida. Na realidade, existe apenas o presente espaçoso, tão espaçoso que não pode ser explorado de uma vez em seus termos. Portanto, sua divisão arbitrária dele em grandes salas de passado, presente e futuro. Você está no presente espaçoso agora. Você estava no presente espaçoso em seu ontem, e ainda não terá viajado por ele em seu amanhã, ou em éons de amanhãs. Em seus termos, a taxa na qual você descobre as facetas e realidades do presente espaçoso se torna seu tempo físico ou de camuflagem. Em seu plano, deve haver manipulação física. Isso também dá a ilusão de passado e futuro. E para você, parece que o presente é uma ilusão fugaz, quase acinzentada em si mesmo, além de qualquer verdadeira lembrança e além de qualquer lembrança nostálgica. Isso também é causado por seu sistema de camuflagem física, no qual as materializações físicas aparecem e crescem, amadurecem e desaparecem. No presente espaçoso, como ele existe na realidade, todas as coisas que existiram ainda existem, e todas as coisas que existirão em seu amanhã já existem. Você em seu plano não pode experimentar tal realidade, exceto de forma muito limitada, e você não pode experimentar tal realidade espontaneamente. Mas a espontaneidade é a qualidade do presente espaçoso. Como eu disse, que as paredes de sua casa não existem realmente como tais, assim as divisões que você colocou dentro do presente espaçoso não existem. Mas como as paredes de sua casa são experimentadas por seus sentidos externos e servem para protegê-lo contra outros materiais de camuflagem física, como vento, chuva e frio, assim as paredes de passado, presente e futuro, erguidas por você, como um tipo diferente de padrão de camuflagem, protegem você de forças e realidades internas, com as quais você ainda não está equipado para lidar. Como regra, quando falamos de camuflagem em geral, temos nos preocupado com estruturas de camuflagem física, objetos físicos. Existem, no entanto, outros padrões de camuflagem que não existem como estruturas sólidas, mas como ideias. A ideia de passado, presente e futuro é necessária em seu plano, mas isso não significa que o tempo exista da maneira que você supõe. Você está obcecado com a teoria de começo e fim, porque, em sua situação, as construções de camuflagem parecem ter um começo e um fim. Pela mesma razão, você está obcecado com a ideia de causa e efeito. Com a ilusão de tempo sucessivo, como você a mantém, a teoria de causa e efeito segue, uma ideia trazendo à tona a outra. Aqui temos duas de suas estruturas de camuflagem de ideias mais básicas: sua concepção de tempo como uma série de momentos e sua ideia de causa e efeito. Não há causa e efeito nos termos em que você entende as palavras. Nem há uma sucessão de momentos que se seguem um após o outro. E sem uma sucessão de momentos seguindo um após o outro, você pode ver que a ideia de causa e efeito se torna sem sentido. Uma ação no presente não pode ser causada por uma ação no passado, e nenhuma das ações pode ser a causa de uma ação futura, em uma realidade básica onde nem passado nem futuro existem. A ilusão distorcida de momentos sucessivos e da concepção resultante de causa e efeito são ambas resultado da observação por seus sentidos físicos externos e são práticas e úteis em seu plano. Portanto, elas têm uma certa validade, se apenas para você. Elas representam um relato mais ou menos verdadeiro da natureza de seu universo de camuflagem física. Mas se forem entendidas como limitadas apenas ao seu próprio ambiente, então seus cientistas não tentarão usá-las como padrões para medir outras realidades. Pode haver ordem sem uma sucessão de momentos. Pode haver ordem, acredite ou não, sem sua causa e efeito. Pode haver ordem e há ordem em espontaneidade e na existência simultânea do presente espaçoso. Você entende, é claro, que a teoria de momentos sucessivos funciona em seu plano ou tem funcionado até agora. Mas à medida que a humanidade se torna mais ambiciosa, então a ideia deixará de funcionar para ela.
ela será realmente descartada em termos teóricos, enquanto ainda é utilizada de forma limitada em termos práticos. Você, por exemplo, continuará a usar relógios muito depois que seus cientistas descobrirem que a teoria da passagem sucessiva de momentos é ultrapassada e antiquada.